Ei, meu nome é Jamile Almeida, esse é mais um vídeo do canal Desvendando a Química. E no vídeo de hoje estarei ensinando para vocês o conceito de energia de ionização. Vamos lá? A energia de ionização é a energia necessária para remover um elétron de um átomo que esteja no seu estado gasoso. O que nós temos que ter em mente? Presta bem atenção, imagina, temos um átomo, esse átomo está no estado gasoso. Qual é a situação que temos que imaginar? A retirada de um elétron desse átomo. E para que retire esse elétron desse átomo, terá uma energia necessária para essa remoção. E essa energia necessária para a remoção do elétron chama energia de ionização. Então, vamos lá. Quando nós lemos a palavra ionização, de cara nós lembramos da palavra íon, já que o próprio radical da palavra ionização é a própria palavra íon. E esse conceito de íons está extremamente relacionado com o conceito de energia de ionização. Por isso, agora eu estarei lembrando para vocês o que é um cátion. Os cátions são íons que possuem cargas positivas. Você lembra por que os cátions são positivos? Os cátions são positivos, acontece, um átomo que esteja no seu estado neutro, a quantidade de prótons é exatamente igual à quantidade de elétrons. Observa aqui comigo. Temos, por exemplo, o cobre. O cobre tem número atômico 29, então ele tem 29 prótons. Se ele estiver no estado neutro, a quantidade de elétrons vai ser exatamente igual à quantidade de prótons. Então, como que ele vai se tornar um cátion? Para ele se tornar um cátion, ele vai ganhar um próton? Não. Os prótons são partículas positivas que se encontram no núcleo do átomo e não saem de lá por nada. Aconteça o que acontecer, os prótons ficam quietinhos lá. Mas lembra qual situação que a gente quer estudar? A gente quer estudar a situação em que um átomo perde um elétron. Então, se o cobre perder um elétron, ele vai ficar com 28 elétrons. Mas lembra que os prótons não saem do núcleo por nada? Sim, o número atômico vai sempre se manter constante. Os prótons, a quantidade de prótons irá sempre se manter constante. Então, observa aqui que a quantidade de prótons ela vai ser maior que a quantidade de elétrons. Nós podemos concluir, então, que a quantidade de cargas positivas do átomo de cobre, quando ele perde um elétron, fica maior que a quantidade de cargas negativas. Já que a quantidade de cargas positivas fica maior do que a quantidade de cargas negativas, esse átomo fica carregado positivamente. E por isso, ele é um cátion, porque ele perdeu o elétron. E uma consequência da perda do elétron é que a quantidade de prótons fica maior que a quantidade de elétrons. Dá só uma observadinha aqui, ó. Nós temos 29 prótons e 28 elétrons. A quantidade de prótons é maior que a quantidade de elétrons em uma unidade. Por isso que antes tínhamos, essa é a reação de ionização. Por isso que antes tínhamos um átomo que estava no seu estado neutro, assim como o cobre. Quando esse átomo perde o elétron, ele fica com uma carga a mais positiva. Por isso que a gente vem e coloca X mais aqui. Por quê? X é um elemento qualquer e esse maisinho significa que tem um próton a mais do que a quantidade total de elétrons. E esse mais Ezinho aqui significa que esse elétron aqui foi liberado. Tá aí a reação da ionização de um átomo. Observe, a energia de ionização, ela é uma energia, então ela pode ser expressa em unidades de energia, como quilojoules por mol e como elétron-volt. Mas quem disse que nós podemos tirar apenas um elétron? Vários elétrons podem ser retirados de um átomo, mas sempre terá aquele que será o primeiro a ser retirado. E é a energia envolvida, a energia necessária para remover o primeiro elétron, chama primeira energia de ionização. E a energia necessária para remover o segundo elétron, segunda energia de ionização. A energia necessária para remover o terceiro elétron, terceira energia de ionização. E assim por diante. Vamos lá. Eu coloquei para vocês aí o exemplo do átomo de cobre e deixei já a configuração eletrônica. Observem. Observe que e lembre que o elétron que será retirado do átomo sempre será aquele elétron que se encontrar mais distante do núcleo. E nós podemos observar esse elétron na configuração eletrônica. O elétron
que se encontrar mais distante do núcleo, ele se encontrará na camada de valência, na configuração eletrônica. Cola comigo aqui, ó. Olha o elétron que se encontra na camada de valência do cobre. É o elétron que está no 4s. Ele é o elétron que está mais distante do núcleo. Então, observe e tenham isso em mente. Quanto maior for a distância, elétron-núcleo, mais fácil vai ser de tirar. Ou seja, quanto maior for o raio atômico, mais fácil é a retirada do elétron. Ah, tem vídeo aqui no canal falando de raio atômico. Qualquer dúvida, corre lá. Vamos lá, então. Nós tiraremos, então, o primeiro elétron do átomo de cobre. Então, a gente vai tirar esse elétron que se encontra na quarta camada. Observe que só tem um. Quando a gente tira esse elétron, a gente acaba eliminando a quarta camada. Quando nós eliminamos uma camada, nós diminuímos o tamanho do átomo. Então, observa aqui. Antes tínhamos um elétron apenas, que se encontrava na quarta camada. Olha a representação aqui, ó. Olha a distância elétron-núcleo. Finge que o elétron é essa estrelinha que eu deixei marcadinha para vocês. Olha essa distância. Observe que tem primeira camada, segunda camada, terceira camada, quarta camada. Tinha quatro camadas. Então, é como se esse elétron estivesse distante do núcleo. Como esse elétron estava distante do núcleo, fazia uma forcinha, conseguia retirar. Por isso que a primeira energia de ionização, que é a energia que é necessária para retirar o primeiro elétron, é 746 kJ por mol, que é uma energia baixa. Observe que antes nós tínhamos o cobre, que estava no seu estado neutro, e que ele passou a se encontrar no estado ionizado, num estado em que a quantidade de prótons era uma unidade a mais do que a quantidade de elétrons. Isso faz com que a gente coloque essa representação do maisinho aqui. E, claro, o elétron liberado. Então, quando nós tiramos esse elétron, nós acabamos de eliminar essa camada aqui todinha. Aí, depois que nós eliminamos essa camada aqui todinha, resta apenas essa representação aqui embaixo. Resta apenas 3 camadas. Observa aqui. Primeira camada, segunda camada, terceira camada. Que é justamente essa configuração aqui. Então, já o segundo elétron a ser retirado, ele será retirado de uma camada que está muito mais perto do núcleo. Se está muito mais perto do núcleo, fica muito mais difícil de tirar. Se fica difícil de tirar, a energia para tirar vai ter que ser maior. Por isso que a segunda energia de ionização do cobre é mais que o dobro da primeira. Observe que a segunda energia de ionização do cobre é 1958 kJ por mol. E observe que essa distância aqui, ó, elétron-núcleo, nessa segunda situação, da terceira camada até o núcleo, é bem menor do que o raio atômico da primeira. Como é bem menor, fica muito mais difícil de tirar. E isso explica essa alta energia de ionização. Quanto mais elétrons forem retirados de um átomo, menor será esse átomo e maior será a energia de ionização. Por isso que a energia necessária para retirar o terceiro elétron sempre será maior que a energia necessária para tirar o segundo elétron e sempre será maior que a energia necessária para tirar o primeiro elétron. Por quê? Porque o primeiro elétron a ser retirado sempre será retirado de um átomo maior. Por quê? Porque antes tinha um átomo que estava no estado neutro, né? Então ele tinha o seu tamanho normal e depois aí nós iremos tirar esse primeiro elétron e a gente vai forçar com que esse átomo diminua de tamanho. Por quê? Porque quando tiramos um elétron, isso faz com que a quantidade de prótons fique maior que a quantidade de elétrons. Os prótons se encontram no núcleo, então isso faz com que a carga nuclear aumente. Observe também que o segundo elétron a ser retirado, ele não é tirado do estado neutro, e sim do cátion resultante da primeira reação de ionização do cobre. Por quê? Você vai tirar o primeiro elétron, depois você vai tirar o segundo elétron daquele átomo que você tirou o primeiro. E por isso que nunca tiraremos o segundo elétron de um átomo neutro. Para tirarmos o segundo elétron, primeiro temos que tirar o primeiro. Deixei essa observaçãozinha aqui para vocês não esquecerem. Quanto maior for a energia de ionização, mais difícil vai ser retirar esse elétron. E nós conseguimos relacionar essa observaçãozinha com o conceito de raio atômico. Quanto maior for a distância elétron-núcleo, mais fácil vai ser de tirar esse elétron.
Quanto mais fácil for de tirar esse elétron, menor será a energia de ionização. Quanto mais pertinho o elétron estiver do núcleo, mais difícil vai ser de tirar esse elétron, mais força vai precisar de fazer. E como vai precisar de fazer mais força, maior será a energia de ionização. Mas, como será que a energia de ionização afeta os elementos dentro da tabela periódica? Vamos estudar isso? Observem bem, vamos estudar essa família aqui, a família dos alcalinos. Observem o lítio. O lítio, ele se encontra na segunda linha da tabela periódica. Por essa razão, a sua configuração eletrônica termina na segunda camada. Olhem aqui o tamanho do lítio. Já o sódio, ele se encontra na terceira linha da tabela periódica. Também pela mesma razão, a sua configuração eletrônica termina na terceira camada. E como, à medida que a gente vai percorrendo de cima para baixo uma família, a gente vai observando sempre um aumento do raio atômico, porque há um aumento do número de camadas. E nós conseguimos observar isso nessa representação que eu deixei aqui para vocês, ó. Essa representação aqui, ó. Eu tenho aqui o césio, que está na sexta linha da tabela periódica, então a configuração eletrônica dele vai terminar na sexta camada. Olha a distância aqui, ó, do elétron mais externo ao núcleo, e olha comparando a distância do lítio. A distância do césio, esse raio atômico do césio, é bem maior. Como esse raio atômico é bem maior, isso vai ficar que é mais fácil de tirar esse elétron. Vai precisar de pouca força, tirou. Já o lítio não, está mais pertinho, o elétron vai precisar de muito mais força. Então, a energia de ionização para tirar o elétron do lítio vai ser muito maior. Por isso que a energia de ionização, ao percorrermos um grupo ou uma família na tabela periódica, ela aumenta de baixo para cima. Vamos observar agora como que a energia de ionização afeta uma linha da tabela periódica. Vamos observar, então, a quarta linha da tabela periódica. Nós temos aqui o potássio, com o número atômico 19. E nós temos aqui, lá no final dessa linha, nós temos o criptônio, com o número atômico 36. Todos os elementos que se encontrarem nessa quarta linha da tabela periódica, eles terminarão a sua configuração eletrônica na quarta camada. Então, nós não podemos usar esse raciocínio que a gente estava usando antes. Por exemplo, quando analisamos a família dos alcalinos. Qual o raciocínio que nós teremos que usar agora? Como todos os elementos terminarão a sua configuração eletrônica na quarta camada, nós precisamos de usar o seguinte parâmetro: o número atômico, que é o número de prótons. Então, observe que o número atômico do criptônio é 36 e o número atômico do potássio é 19. Então, o número atômico do criptônio é bem maior que o potássio. Então, a quantidade de prótons é bem maior do que o potássio. Isso faz com que os prótons, né, que estão no núcleo, eles unam os elétrons da eletrosfera, os elétrons que estão em volta dele, unam. Quando faz com que eles se unam, isso faz com que o raio atômico diminua. Quando o raio atômico diminui, fica mais difícil de tirar o elétron. Quando fica mais difícil de tirar o elétron, aumenta a energia de ionização. Por isso que a energia de ionização na tabela periódica aumenta da esquerda para a direita. Tudo bem? Deixei agora esse resuminho aqui para vocês, só para vocês estarem lendo, fixando e anotando no caderno. Um grande beijo. Esse foi mais um vídeo do canal Desvendando a Química. Até os próximos vídeos. Tchau!